Turminha do terceiro AB. Hoje nós vamos ver a aula 6 linha, porque a aula é minha. Nós vimos a aula 6, depois nós vamos ver a 7 e 8. Essa aulinha não tem na apostila de vocês, mas eu achei importante dar isso daqui para vocês, que é a geometria molecular, tá bom? Nós vamos aprender o seguinte: por que que a água não é escrita assim? E sim, assim, angular. Por que que o SO3 não é escrito assim? No entanto, assim. Porque eles têm uma geometria. E é isso que nós vamos falar na aula de hoje. Então, nós temos que guardar essa tabelinha aqui, onde eu coloco aqui o número de átomos, aqui eu coloco pares de elétrons no átomo central, e aqui eu coloco a geometria e os exemplos. Então vamos lá ver. 2 átomos, eu não preciso ver se tem parzinho ou não de elétrons no átomo central. 2 átomos sempre é linear. Então, por exemplo, o H2, o O2, o HCl, o CO, sempre linear, né? 2 pontos, sempre uma reta. No entanto, se eu tiver 3 átomos e não tiver parzinho de elétron no central, a geometria também vai ser linear. Então, olha aqui, 3 átomos, o carbono é o átomo central. Não tem parzinho sobrando aqui. Então, ele é linear. A gente escreve essa fórmula exatamente como está aqui. Agora, se tiver elétrons, um parzinho ou mais, no átomo central, eu tenho que desenhar, eu tenho que fazer a molécula angular. Olha aqui, SO2. Está vendo um parzinho de elétron aqui? Esse parzinho sobra aqui no átomo central. Então eu tenho que fazer essa molécula num ângulo. Olha aqui o ângulo. Aqui. Assim. A água, H2O. Dá uma olhada, o oxigênio, ele tem 2 parzinhos de elétrons sobrando. Então a molécula também é angular. Se eu tiver 4 átomos e o átomo central não tiver parzinho sobrando, a molécula vai ser triangular ou trigonal. Então, olha aqui, esse S não tem parzinho nenhum sobrando. Então, a molécula tem que formar um triângulo. Pode chamar de triangular ou trigonal. Se tiver 4 átomos, se tiver parzinho de elétron, ela vai ser piramidal. Então, dá uma olhada aqui, também tem 4 átomos, como aqui. Só que tem um parzinho de elétrons. Então, ela vai formar uma pirâmide. Daí porque piramidal. E, finalmente, se a molécula tiver 5 átomos, a gente não tem que ver se tem par ou não de elétrons, porque não vai ter nunca esse parzinho de elétron aqui. Então é assim, 5 átomos, ela é tetraédrica, ou seja, ela vai formar um tetraedro regular. O que é um tetraedro regular? Tetraedro porque tem 4 faces, então ela vai uma face, 2 faces, 3 faces a de trás
E de baixo, 4 faces, todas iguais. Então, isso é um tetraedro regular, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios. Então, os exercícios, eu peço assim, eu coloco a fórmula e vocês têm que determinar a geometria. Não precisa fazer a geometria, basta escrever. Então, vamos lá. Isso é o berílio ligado a 2 hidrogênio. São 3 átomos. E não tem parzinho de elétron. 3 átomos sem parzinho de elétron no átomo central linear. Aqui eu tenho 4 átomos, o boro, ligado a 3 átomos de hidrogênio. 4 átomos, que também não tem o parzinho. Então, essa molécula teria geometria triangular, né? Eu deveria fazer a molécula triangular ou trigonal. Basta escrever, seria trigonal. Aqui também eu tenho 4 átomos, só que percebam que eu tenho um parzinho de elétron no átomo central. Então, 4 átomos sem parzinho é trigonal, com o parzinho é piramidal. Eu teria que fazer essa molécula como se fosse uma pirâmide. 3 átomos, e veja que o átomo central tem 2 parzinhos de elétron. Poderia ser 1 ou 2 parzinhos de elétron. O importante é que, se são 3 átomos com parzinho de elétron, ela vai ser angular. Note aqui, 3 átomos sem par de elétron, linear. 3 átomos com 1 ou mais, no caso aqui 2 pares de elétrons, ela vai ser feita formando um ângulo, porque ela é angular. Aqui eu tenho 2 átomos, eu coloquei os parzinhos de elétrons, porque realmente esses parzinhos aí existem, né? Mas não precisa se preocupar com isso, porque a gente fala em átomo central quando a gente tiver 3 ou mais átomos. Aqui não tem sentido falar em átomo central. Então nós temos que lembrar assim, 2 átomos, sempre a geometria vai ser linear. Não precisa nem verificar se tem parzinho ou não, porque não tem átomo central. E, finalmente, se eu tiver 5 átomos, eu vou ter sempre, aqui nunca, eu vou ter parzinho aí sobrando, né? Então, 5 átomos, eu não preciso verificar isso daí. Então, a geometria vai ser sempre tetraédrica. Molezinha, Julinha? Hoje é aula curtinha assim, tá?